Oi, meus amores. Hoje nós vamos ver a aula de matemática que é sobre um assunto muito legal. Eu tenho certeza que todos vocês vão amar. Então, antes aqui nós temos a apresentação, né? Bora lá. O nosso assunto de hoje é sobre frações. Nós temos aqui, ó, vários exemplos, mas vamos mais adiante. Definição de fração. Os números que representam números racionais não negativos são chamados frações, e os números inteiros utilizados na fração são chamados numerador e denominador, separados por uma linha horizontal ou traço. Observação. Podemos também usar barra, essa barra aqui, ó, que é na vertical, inclinadinha, para representar frações. E também podemos usar essa barra aqui, que é na linha horizontal, para representar também frações. E nas frações, nós temos o numerador e o denominador, onde numerador indica quantas partes são tomadas do inteiro, isto é, o número inteiro que é escrito sobre o traço de fração, e denominador indica em quantas partes dividimos o inteiro, sendo que este número inteiro deve necessariamente ser diferente de zero. Então, o numerador fica sempre em cima, aqui, e o denominador na parte de baixo. Vamos ver mais adiante. Aqui. Como a Pro já falou, que o numerador fica em cima e o denominador fica embaixo. Aqui temos, ó, um exemplo. Carla preparou um bolo e o dividiu em um total de 6 pedaços iguais. Lucas comeu um pedaço do bolo. Então, dizemos que Lucas comeu 1/6 do bolo. Então, Carla cortou o bolo em 6 pedaços e deu um pedaço para Lucas. Então, esse pedaço de Lucas está representando o 1, que é o numerador, e o bolo inteiro que foi dividido em 6 representa o denominador. Então, Lucas está comendo 1/6 do bolo. Aqui, como a Pró falou, ó, que a fração, ela pode ser representada por essa linha na horizontal e por aquela barra que fica na vertical inclinadinha. Esse número que fica em cima chama-se numerador e o que fica embaixo, denominador. Como nós já vimos lá o conceito de fração, o que é fração, o professor vai reforçar aqui o que já falei, ó. Em termos de fração, podemos dizer que o 4 corresponde ao numerador da fração e que o 16 corresponde ao seu denominador. Esse 4 que Pro está falando aqui são essas cores que estão em laranja. E os outros que estão em amarelo são que sobrou, ficaram 12, né? 12 quadrinhos, com 4, 16. Então, o 16 representa o denominador e o 4, que são esses pintados, o numerador.
aqui nós temos a nomenclatura dos denominadores, ou seja, quando temos uma fração, a gente vai fazer uma leitura diferente. O zero, ele vai chamar zero avos, zero avos. O chama-se de inteiro. O 2, metades. 3, terço ou terços. 4, quarto ou quartos. 5, quinto ou quintos. 6, sexto ou sextos. 7, sétimo ou sétimos. 8, oitavo, oitavos. 9, nono ou nonos. Aí vem 10, que é décimo ou décimos. 100, centésimo ou centésimos. 1000, milésimos, milésimos. 10, aqui é 10.000. Décimos de milésimo. 100.000, centésimos de milésimo. 1 milhão, milionésimos. E 1 bilhão, bilionésimos. Mas esses dois números aqui embaixo, vocês não precisam se preocupar agora. Vocês vão ver bem mais lá na frente, viu? Aqui, mais uma vez, a leitura, né? E como a gente lê os números, e aqui são os denominadores. 2, lê-se meio. 3, terço. 4, quarto. 5, quinto. 6, sexto. 7, sétimo. 8, oitavo. 9, nono. 10, décimo. 100, centésimo. E 1000, milésimo. Continuando com a leitura agora de frações, lá aqui mostrou como é que vocês vão ler os números, né? Aqui, ó, mostrou como é que vocês vão ler esses números aqui. Não é 2, aqui é um 2, mas lá na fração a gente vai ler de meio, o 3 de terço e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Ver agora na forma de fração. Como é que deve ser feita a leitura de frações? Sua leitura é determinada pelo denominador. Aqui, ó, a fração e a leitura. A leitura a gente faz aqui, ó. Esse 1 aqui tá representando um numerador e o 2 está representando o denominador. O de cima representa o número, que é o numerador, e o de baixo representa o denominador. Aqui eu tenho 1, 2, eu não vou ler 1, 2, eu vou ler 1 meio. 2, 3, não, 2 terços. 3 quartos. 1 quinto. 5 sextos. 3 sétimos. 4 oitavos. E 3 nonos. Tá vendo? Eu não vou dizer 3 9. Não vou dizer 4 8. O de cima a gente permanece falando o número correto, como a gente chama os números naturais, né? Que é 3, 4, 5, 1. Mas o denominador, que é o de baixo, eu não vou falar como a gente fala números naturais. É nono, oitavo, sétimo, sexto, quinto, quarto, terço e meio.
Agora aqui são frações com numeradores igual a 1 e denominadores maiores que 10. Então, eu tenho aqui 1 no numerador e 11 no denominador. Até, ó, tem um 11, um 12, um 13, um 14, um 15, um 16, um 17, um 18, um 19. Esses números aqui dos denominadores, eu não vou dizer 11 na leitura de fração. Como é que eu vou falar? 11 avos. 12 avos. 13 avos. 14 avos. 15 avos. 16 avos. 17 avos. 18 avos. 19 avos. E agora vem aqui, ó. Nós chegamos até o 19. Agora vamos passar para como é que a gente faz a leitura a partir do 20, 30, 40, 50 até 100. Aqui eu tenho 27. Tá correto? Não. Eu vou fazer 27 avos. 35 avos. 43 avos. 71 avos. 98 avos. Então, vocês puderam observar que quando passa da casinha do 9, que a gente começa com 2 números no denominador, a gente acrescenta esse nominho avos, viu? Em todos. Vamos lá. Aqui a gente vai continuar com frações com denominadores de 10, 100 ou 1000. Aqui, ó, temos as frações com 10, com 100 e com 1000 no denominador. Como é que eu faço? Como é que eu faço essa leitura aqui? Eu vou fazer 3, eu tenho 3 10. Eu vou fazer 3 10? Não. 3 décimos. Aqui, 5 100? Não. 5 centésimos. 3.000? Não. 3 milésimos. Aí, aqui, ó, nós temos 1 no denominador e 1000 no numerador e 1000 no denominador. 3 no numerador, 1000 no denominador. 125 no numerador e 1000 no denominador. Aí a gente vai ler assim: 1 milésimo, 3 milésimos, 125 milésimos. Por que 1 milésimo? Porque 1 representa apenas um objeto e está no singular, então é milésimo. O 3 e o 125 representam mais de um objeto, estão no plural. Então, 1 milésimo, 3 milésimos, 125 milésimos. Vamos ver alguns exemplos, ó. A palavrinha aqui, vamos, ficou com um errinho, seria esse. Aqui. Vamos ver algumas formas de fração, né? Aqui nós temos a fração em uma reta. Podemos usar a régua, a fita métrica. Aqui, ó. Para representar a fração de 1/4, dividir meu barbante em 4 partes iguais.
Depois, marquei com papéis cada ponto e representei 1/4 no primeiro ponto marcado. E você, como pensou? Então, aqui, ó, a menininha pegou um barbante. Eu vou dar o nome dessa menininha, Malu. Malu pegou um barbante, esticou e dividiu esse barbante em 4 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4. E ela representou, tipo, ó, ela está em uma dessas partes. Então, ó, 1/4, porque ela usou essa parte aqui, ó. Tá vendo? Aqui é uma partezinha, então aqui é 1/4, viu? Vamos ver aqui outros exemplos. Aqui temos o gráficos, a representação 1, que é uma forma de fração, e a representação 2, que é a outra forma de fração. Nesse gráfico aqui, podemos observar que nós temos 4 quadrinhos, 6 quadrinhos e 10. Então, nesse primeiro gráfico, eu tenho 4 quadrinhos e 2 estão pintados, né? Então, ele vai ser o quê? Eu tenho 2/4 deste gráfico aqui. Observe que aqui eu representei com um traço na forma vertical, inclinadinho, e aqui eu representei na forma horizontal, tá vendo? Então, aqui eu tenho 2/4 desse gráfico e aqui também eu tenho 2/4 deste gráfico, né? Aqui a pró tem 6 quadrinhos e 5 estão pintados. Aqui, como é que ficaria? 5/6. Aqui, ó, houve um erro, aqui seria um 6, viu? Então, se eu tenho 5 quadrinhos pintados e tenho 6 quadrinhos, então eu pintei 5/6. Aqui também seria um 6, viu? 5/6. E aqui eu tenho 10 quadrinhos. Eu tenho todos os 10 pintados, né? 10 décimos. Quem gosta de pizza? Olha lá, ó. Temos aqui 3 pizzas. Então, cada pizza dessa contém 8 pedaços. Para eu representá-las em fração, como é que eu faço? Ou eu faço da forma que está aqui, com o tracinho na horizontal, ou eu faço da outra forma, com o tracinho na vertical, um pouquinho inclinada, como esse, ó. Tanto faz, viu? Então, vamos ver aqui. Essa pizza aqui foi dividida em 8 pedaços. Então, não foi retirada nenhum pedaço dela. Então, eu tenho aqui 8/8 da pizza, né? Essa também ainda tem 8/8, porque ninguém comeu ela ainda, ó. Tá esperando a gente chegar lá para comer, né? Já nessa aqui, tem 8 pedaços também. E 3 pedaços dela já foram retiradas. Então, sobrou quantos pedaços dela aqui? Eu tenho 5/8 dela aqui, né? Ainda tenho 5 pedaços dela. Então, 5 de 8. 5/8, né? E foi retirada aqui 3 pedacinhos, que seria 3/8. Mas a pró tá contando com o que tem nela ainda, né?
que é 5/8, 5 pedaços. Então, tá esperando a gente para ir comer, ó. Aqui nós temos também outros exemplos, né? Temos 2 círculos e temos 2 quadrados. Nesse primeiro círculo, eu dividi em 4 partes. E eu pintei uma parte dele. Então, eu pintei 1/4 do círculo, né? Nesse segundo aqui, eu dividi em 8 partes. E pintei 2 partes. Então, eu pintei 2/8 do círculo. Neste quadrado aqui, eu dividi em 4 e pintei uma parte. Então, eu pintei 1/4 desse quadro. Nesse aqui, eu tenho 16 quadrados e pintei apenas 4. Então, como é que eu faço a leitura desse aqui? 4, 16 avos. 4, 16 avos, viu? Olha aqui, outros exemplos. Aqui nós temos nome do número da fração, nome da palavra fração e círculo de fração. Aqui tem número 3/5, aqui na escrita, nas palavras, 3/5, e aqui em forma de pintura. Se eu tenho 3/5, eu pintei 3 de 5. Aqui eu tenho 7/8, né? Aqui eu tenho 2/3, ó, 2 de 3 e 3 chamamos terços. 3/6, aqui, ó, esse círculo aqui foi dividido em 6, então 3/6. 4/7, 4, tá vendo pintado? Eu tenho 7 pedacinhos aqui e pintei apenas 4, então é 4/7. E aqui eu tenho 6 partes e pintei todas as 6, então são 6/6. Bons estudos, meu amor. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa, se tiver dúvida, volta para o início, ó, que vocês vão rever e entender com certeza esse assunto, porque é um assunto muito fácil, viu? E eu sei que vocês são capazes, não tenham preguiça. Assim que terminar a atividade, envia para a Pro depois que assistir o vídeo, certo? Tchau!